Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariângela e eu tô aqui hoje para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito de um tema do livro O Céu e o Inferno, do capítulo 7º, que fala sobre as penas e gozos futuros. A primeira parte fala sobre a problemática da carne fraca. E de onde vem essa expressão? Quando Jesus andou pelo mundo, e já no final da sua missão, quando ele sabia as provações que iria passar, as provações que os seus discípulos iriam passar, ele foi orar no Getsemane, embaixo das árvores, junto à natureza. Ele com alguns discípulos foi orar e pediu que eles velassem, que eles vigiassem, orassem com ele naquele momento difícil pelo qual ele estava passando. E deixou que os discípulos ficassem separados dele. E depois de um tempo, 1 hora mais ou menos, ele retornou e os discípulos estavam dormindo. E ele ficou muito triste, os repreendeu, mas ao final da repreensão ele falou que, infelizmente, ele via que o espírito é forte, mas a carne fraca. E quando nós vemos essa lição, a gente compreende de maneira talvez não muito correta que as nossas falhas, as nossas más opções sejam consequência da carne, sejam consequência do nosso corpo físico, como os apóstolos naquele momento de necessidade de oração dormiram porque o corpo estava cansado, provavelmente haviam caminhado o dia todo, e a gente, erroneamente, a gente se esquiva da nossa responsabilidade, colocando no corpo, colocando na materialidade a culpa pelas nossas escolhas. Bem, meus amigos, nós somos espíritos velhos já. Já vivemos em muitos outros momentos, somos viajantes do tempo. Já vivemos em cavernas, em palafitas, já vivemos em palácios, em casas ricas, em casas pobres. Já vivemos em corpos masculinos, em corpos femininos. Já vivemos no Oriente, no Ocidente. Ora fomos ricos, ora fomos pobres. Mas em cada encarnação nossa nesse planeta abençoado que é a Terra, nós vamos adquirindo conhecimentos, nós vamos adquirindo aprendizado para nos vermos como nós realmente somos. Quem somos nós? Somos viajantes do tempo, fomos criados simples e ignorantes, mas ao longo dessas multivárias experiências, nós vamos adquirindo o aprendizado necessário para sermos co-criadores com o Pai na obra da criação. Muitas vezes isso passa meio batido para nós, mas isso é muito importante. Por quê? Porque os nossos corpos, ou seja, a condensação de fluidos que se retrata no mundo físico como o nosso corpo, ela nada mais é o nosso corpo que um retrato de nós, espíritos eternos que somos. Então, muitas vezes, nós damos a esse corpo a responsabilidade pela nossa real natureza. Se somos coléricos, espírito colérico, nós falamos que é por culpa de termos um corpo com um sistema nervoso agitado, problemático. Se somos gulosos, nós colocamos a culpa no corpo, falando que o nosso metabolismo é responsável pela fome tamanha que nós temos. E por aí vai. Vivemos colocando sempre
no corpo a culpa pelas nossas escolhas ou más escolhas, sei lá, é difícil de saber, né? Sempre estamos nesse aprendizado, sempre estamos em busca de escolhas melhores, buscando um caminho que nos faça mais felizes. Nem sempre conseguimos, né? Não é fácil viver nesse mundo. Estamos todos aprendendo, mais caindo do que mantendo-se em pé, e com isso nós vamos, pouco a pouco, seguindo a nossa jornada. Não é verdade? Nem sempre acertamos. Aliás, na maioria das vezes, erramos e com isso nós aprendemos. Nós, às vezes, culpamos o Pai, achamos que somos castigados quando as coisas não funcionam da forma que pensamos. Mas muitas e muitas vezes nós colhemos o que plantamos. Nós revivemos experiências, nem sempre de forma satisfatória para nossa vontade, mas sempre de forma a que as experiências nos tragam o aprendizado necessário. Relendo alguns dias o livro Os Mensageiros, do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, eu me deparei com uma situação muito interessante. André Luiz estava num aprendizado para fazer uma excursão de socorro, e nesse aprendizado ele entrou em contato com um novo companheiro chamado Otávio. E o Otávio relatou a sua experiência. Um tempo antes, ele levou cerca de 30 anos preparando um retorno à Terra, numa nova experiência carnal. 30 anos de preparação. Ele teve tudo do melhor: os planos, os cursos, o acompanhamento, tudo favorável para que ele tivesse êxito naquela encarnação, no plano que ele mesmo havia firmado. Quando retornou ao plano físico, com tudo já delimitado, o que precisava aprender, as experiências que precisava passar, quando chegou aqui, ele se deparou com as facilidades do mundo, principalmente com a facilidade de exercer o seu próprio livre-arbítrio. Senhor de si mesmo, ele viu aflorar em si não só aquelas potencialidades que ele havia trabalhado na erraticidade para que ele tivesse êxito, mas infelizmente ele viu aflorar também as suas más tendências. Resultado disso, infelizmente Otávio, apesar de tão bem preparado, perdeu a oportunidade daquela encarnação. Errou muito feio, perdeu tudo o que havia planejado. Ele havia planejado não se casar, havia planejado adotar os irmãos que ficariam órfãos de pai e mãe, irmãos que eram amigos dele do plano espiritual, muitos amigos, credores de outros tempos, tudo perdido. Ele abandonou plenamente a sua missão. Quando retornou para a espiritualidade, ele não tinha nem como culpar a carne, culpar as situações, porque ele, ciente dos escorregões, das quedas, ele só se viu na possibilidade de recomeçar. Claro que desta vez, possivelmente em situações mais difíceis, com escolhas mais difíceis para fazer. Agora a gente pergunta, e nós? Como nós temos nos portado diante das nossas escolhas, diante das nossas
situações aqui na Terra. Nós temos permitido que as nossas más tendências aflorem, ou seja, nós temos culpado o nosso corpo quando sabemos que nós, espíritos, habitamos esse corpo e que tudo o que vivemos aqui é resultado das escolhas que nós, espíritos, fazemos? Como nós temos encarado essa realidade? Bem, meus amigos, não é fácil, né? Nós sabemos que são situações que nos são apresentadas na vida que não são fáceis. Nós vivemos querendo algum culpado, queremos que as situações da vida, as doenças, as dificuldades sejam as responsáveis pelas nossas escolhas, quando na verdade nós sabemos que não são. Nós somos plenamente responsáveis pelas nossas escolhas. Não tem jeito. Mas o que fazer diante das imperfeições que nós ainda temos, que nós ainda trazemos? Quanto mais a gente se estuda, quanto mais a gente faz a autoanálise, quanto mais a gente medita, a gente vê que a gente cai tanto. Eu não sei vocês, mas eu tenho visto que ao longo da minha vida eu parece que mais escorrego nas minhas imperfeições, no meu orgulho, no meu egoísmo, mas eu faço sofrer do que faço o bem para o próximo, o bem para as pessoas. Eu mais tenho brigado e cometido deslizes do que acertado. O que fazer então diante dessa constatação? Como mudar para, desde já, conseguir superar as adversidades da vida e sair vencedor, desde já? O que fazer então? Bom, nós temos um guia maravilhoso, o Mestre Jesus, que esteve entre nós encarnado, nos deixou exemplo de vida, nos deixou exemplo de humildade, nos deixou exemplo de amor, de caridade. Mas muitas vezes, diante das nossas dificuldades íntimas, nós ainda não conseguimos segui-lo da maneira como nós queremos. Então, o que fazer? Nesses momentos, é preciso que a gente lance mão de ensinamentos, que a gente busque instrumentos, busque mecanismos para trabalharmos as nossas dificuldades íntimas e sermos mais fortes do que os nossos deslizes. Certo homem já estava cansado de errar, cansado de ser colérico, cansado de ser imprevisível, de brigar com todo mundo, de ser tão irascível, e resolveu buscar respostas que lhe ajudassem nesse seu intento de melhorar, de mudar. Falaram para ele de um sábio que vivia nas redondezas de suas terras, e ele foi procurar o sábio. Quando chegou, contou para o sábio tudo o que acontecia com ele, que ele tinha vontade de mudar, mas que tinha muita dificuldade, porque ele achava que era o temperamento difícil dele, era culpa do seu próprio corpo. Ele achava que ele podia mudar, mas ele não sabia como. O sábio, muito calmo, muito tranquilo, perguntou quais eram as predileções daquele homem. O que fazia ele feliz? Ele falou: eu gosto muito de cavalos. Eu gosto de cavalos, mesmo os selvagens. Eu busco o cavalo selvagem, eu monto nele e até que ele fique manso e que eu possa montá-lo com tranquilidade. O sábio perguntou: mas o que você faz quando o cavalo selvagem, o cavalo te derruba? Eu monto outra vez, até que ele fique calmo.
Mas e se ele te derruba novamente? Eu monto outra vez, caio e monto novamente, e tento novamente, tento, até que o cavalo seja dócil, seja obediente. O sábio olhou para o homem e falou: Você já tem a resposta para a sua mudança. Tente novamente. Você vai errar? Vai. Tente novamente. Tente quantas vezes você precisar, até que de tentar e tentar e tentar, você dome as suas más inclinações, dome as suas más tendências e consiga ser a pessoa que você quer ser, mais dócil, mais tranquila, mais serena. Essa pequena história, ela vem nos ilustrar o que nós podemos fazer por nós mesmos. Primeiro, nós temos que nos conhecer, buscar saber quais são as nossas dificuldades íntimas, as nossas falhas. Depois, nós temos que buscar o conhecimento. Nós temos que buscar as forças capazes de fazer com que nós possamos praticar, fazer essas mudanças. Essa força a gente vai encontrar nos ensinamentos, nas boas leituras, nas boas conversas, nas orações. As orações nos mantêm ligados às mentes sadias do universo. Através da oração, nós angariamos forças que nós nem concebemos. Nós, às vezes, colocamos nos outros a incumbência de curar as nossas chagas, as nossas doenças, mas nós somos capazes de fazer isso através das nossas orações, através das nossas mentalizações. Então, quando nós nos dispomos a seguir nesse caminho, buscando essa mudança, certamente isso vai nos ajudar a domarmos as nossas dificuldades íntimas, domarmos as nossas dificuldades que nos fazem infelizes desde já, para que nós consigamos a felicidade que nós tanto almejamos. Não tem outro caminho, meus amigos. É o autoconhecimento, é a busca pelas ferramentas que nos ajudem a nos transformarmos. Só assim nós conseguiremos ser senhores de nós mesmos. Claro que muitas vezes a gente coloca a culpa no exterior, mas é preciso que trabalhemos o nosso íntimo desde já para atingirmos esses nossos objetivos. É muito importante isso. Esse tema é muito interessante e nós gostaríamos de ler uma pequena mensagem que nos foi ofertada também através da mediunidade do Chico, porque Chico sempre trazendo para a gente tudo de bom, né? E nós temos, primeiro, em O Livro dos Espíritos, né, que traz, através da pergunta 909, como é que a gente pode domar as nossas más inclinações. E os Espíritos nos falam que nós podemos domar as nossas más inclinações desde quando a gente tome a rédea da nossa própria vida. Nós podemos, frequentemente fazendo esforços mínimos, domar as nossas inclinações. O que nos falta quase sempre é vontade. Então é preciso que mudemos essa nossa perspectiva. Porque as más inclinações, meus amigos, elas certamente nascem da ignorância das leis naturais que estão dentro de nós mesmos. Na profundidade do termo, somente com a maturidade da alma
a alma se livra de todas as más tendências. O próprio nome, paixão, já nos traz um ambiente negativo. Jesus, ao vir à Terra para iluminar os corações dos homens, foi rejeitado, foi perseguido, foi crucificado e morto entre dois malfeitores, porque queria mudar o comportamento espiritual de todos os homens, de todos os povos. Vejamos o que narra Mateus no capítulo 27, versículo 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. O povo não aceitou o pão que desceu do céu, rejeitou a luz e ficou nas trevas. Assim ocorre com os ensinamentos do Mestre. Quando vamos aplicá-los a nós mesmos, é assim que acontece. A nossa organização interna rejeita as modificações da vida que devemos aceitar e aplicar a nós mesmos e expulsarmos todos os conceitos da vida espiritual, acabando por crucificarmos a nós mesmos no madeiro da ignorância. Crescem em nós as más inclinações, de sorte que escurecer o sol da verdade que deseja sair e viver na nossa intimidade. Os homens não desejam fazer força para a autoiluminação. Esquecem a luz por estarem dependentes das trevas. Mas Jesus não morreu como pensam os ignorantes. Ele vive e renasceu como uma doutrina, o Consolador, que haveria de vir, fazendo lembrar a todos os povos de boa vontade da mesma presença do Senhor a nos dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou o pastor de todo o rebanho e vim salvar todas as criaturas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por mim não entrará no reino dos céus. As más inclinações, meus amigos, são afloradas em todos os corações. Mas é preciso que saibamos sentir a fraternidade, respeitando os irmãos na luz da fé. Chegamos ao momento de nos educarmos em todas as direções, de sentirmos que somos instrumentos para que possamos nos instruirmos e fazer transparecer a luz da libertação nos nossos corações, presos ainda à inferioridade. Devemos fazer esforços em todos os sentidos, eliminando as paixões que tomaram o lugar das virtudes, deixando que o Cristo se manifeste em nós, criando um ambiente propício para que Deus da nossa consciência floresça, de modo que Ele e o Pai fiquem mais visíveis na nossa vida. Que a divina luz que nos envolve, meus amigos, possa envolver todos os nossos irmãos de humanidade e que possamos sempre fugirmos dos deslizes, fugirmos das dificuldades que nós mesmos criamos para nós. Muito obrigada. Jesus esteja conosco. Que assim seja.